Se você quisesse receber R$ 2.000 por mês em dividendos do Banco do Brasil Seguridade, quanto você precisaria investir? Hoje eu vou fazer essa conta aqui ao vivo com vocês e não se trata de promessa, não é ilusão nem fórmula mágica, é matemática. E além disso eu vou mostrar também quanto você receberia se você tivesse investido 10 mil, 50 mil, 200 mil e R$ 1 milhão nessa empresa, considerando o dividend yield que ela pagou nos últimos 12 meses. Então fica comigo até o final porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a renda passiva. Primeiro ponto importante, existem duas formas de você ganhar dinheiro com ações. A primeira delas é através da valorização. Você compra por 30, vende por 40 e ganha na diferença. A segunda é através dos dividendos. Ou seja, uma empresa gera lucro, distribui parte desse lucro para você que é sócio e quando você compra uma ação da BB Seguridade, BBSE3, por exemplo, você vira sócio do negócio e por causa disso você passa a ter direito a uma parte do resultado. Agora deixa eu alinhar uma coisa muito importante com você. Dividendos não são fixos, a gente está falando de renda variável. Pode subir, pode cair. Rentabilidade passada não dá nenhuma segurança de rentabilidade futura. Mas hoje nós vamos fazer um exercício matemático simples, usando como base o que aconteceu nos últimos 12 meses. Nesse período, o Banco do Brasil Seguridade pagou aproximadamente 17,98% em dividendos. Isso significa que, proporcionalmente ao valor investido, o investidor recebeu 17,98% daquele capital em forma de dividendos ao longo do ano. Então vamos transformar isso em números práticos? Se você tivesse investido R$ 10.000 e a empresa pagasse novamente 17,98% ao longo do ano, você teria recebido R$ 1.798 no ano. Dividindo isso por 12 meses, daria aproximadamente R$ 149 por mês. Parece pouco? No começo parece, mas agora preste atenção no efeito da escala. Se em vez de 10 mil você tivesse colocado 50 mil, mantendo esse mesmo percentual, você teria aproximadamente R$ 8.990 no ano. Dividindo por 12 meses, daria R$ 749 por mês. Percebe como o número começa a ganhar corpo? E o esforço foi exatamente o mesmo. Você apertou um botão no momento da compra. Agora vamos subir o nível. Se você tivesse investido R$ 200 mil, aplicando os mesmos 17,98%, você teria recebido R$ 35.960 no ano. Dividindo por 12, daria R$ 2.996 por mês. Ou seja, com 200 mil investidos, nesse cenário hipotético de manutenção do dividend yield, você estaria gerando quase R$ 3.000 mensais de renda passiva. E se a sua meta fosse exatamente R$ 2.000 por mês, que te daria R$ 24.000 no ano, basta inverter a conta. R$ 24.000 divididos por 0,1798 resulta em aproximadamente R$ 133.500 investidos. Ou seja, nesse cenário específico, algo próximo a R$ 133 mil investidos já poderia te gerar R$ 2.000 por mês. Agora vamos olhar outro extremo. Se você tivesse investido R$ 1 milhão aplicando esses mesmos 17,98%, você teria recebido R$ 179.800 no ano. Isso, dividindo por 12 meses, daria aproximadamente R$ 14.983 por mês. Quase que R$ 15 mil mensais em dividendos. E é aqui que entra a grande virada de chave. O esforço de investir 10 mil ou 1 milhão é o mesmo. O que muda é o capital acumulado ao longo do tempo. E justamente por isso, a renda passiva é um jogo de construção e não de pressa. Você precisa aprender a investir hoje centenas de reais, milhares de reais para saber, no futuro, investir milhões. Não tem como você aprender isso por osmose, você tem que começar hoje. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito importante. É sustentável esperar quase 18% de dividendos todos os anos? A resposta honesta é que não existe nenhum tipo de garantia. Esse foi o dividend yield dos últimos 12 meses. Pode ser maior no futuro, pode ser menor. Pode variar conforme o lucro da empresa, cenário econômico, política de distribuição e outros fatores. E é justamente por isso que você não deve escolher a empresa somente pelo dividend yield. Mas posso te contar um segredo? Existe uma estratégia que a gente rotulou ela como renda sintética, tá? Que consiste em operações com mercado de opções, onde a gente vende direitos, de comprar essas empresas num preço mais elevado e a gente consegue dobrar esse dividendo na prática. Essa é uma operação muito conservadora, uma carteira de longo prazo, porém, você precisa saber dos fundamentos para poder aplicar ela de fato. No final desse vídeo eu vou deixar um link na descrição aqui para você chamar o nosso time, entrar nos nossos treinamentos para você entender como funciona a dinâmica na prática, beleza? O que você precisa entender? Dividendos altos podem vir de lucro forte, mas também podem vir de queda no preço da ação. Por isso, você precisa olhar o lucro recorrente, também o payout, que é quantos por cento do lucro a empresa pagou em dividendos, qualidade da gestão, modelo de negócio e consistência de resultados. No caso da BB Seguridade, a gente está falando de uma empresa do setor de seguros e previdência.
com um modelo leve, em ativos físicos e histórico com boa geração de caixa. Mas ainda assim a gente está falando de renda variável. Agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir. Dividendos ficam realmente poderosos quando você reinveste eles. Porque se você pega aqueles R$ 149, por exemplo, mensais, do exemplo dos 10 mil, e reinveste por anos, o capital cresce numa velocidade muito maior. E quando o capital cresce, o dividendo cresce ainda mais. E é aí que existe o efeito dos juros compostos, começa a trabalhar de verdade ao seu favor. No começo parece lento, depois ele acelera. E é exatamente assim que o patrimônio é construído. Mas existe outro ponto fundamental. Viver apenas de uma empresa é arriscado, mesmo que ela seja sólida. Por isso, investidores experientes diversificam. Bancos, energia, seguros, telefonia, fundos imobiliários. Porque o objetivo não é maximizar o retorno em um único ano. É sobreviver por décadas. É sobreviver e permitir que a renda cresça. Receber R$ 2.000 por mês é só o começo da sua jornada. É a consequência dos seus atos, a consequência dos seus aportes consistentes e do seu reinvestimento com disciplina. Porque o mercado ele vai cair em algum momento e quando cair, muita gente vai vender. Mas quem entende o processo continua construindo a sua posição. E quando os dividendos entram na conta, não é sorte, é matemática aplicada com disciplina. Agora eu quero que você pense com maturidade. Em vez de perguntar quanto que eu preciso para poder viver de dividendos, talvez a pergunta mais inteligente seja: quanto que eu consigo investir por mês para que eu possa me aproximar dessa realidade? Porque riqueza não nasce de um grande aporte isolado, nasce de muitos aportes consistentes ao longo do tempo. E antes de encerrar, um reforço de algo fundamental. Dividend yield passado não é garantia de dividendo futuro, tá? Então esse vídeo é um exercício matemático baseado no que aconteceu nos últimos 12 meses, projetando isso para frente. Porque investir exige análise contínua e acompanhamento também da gestão de risco. Mas se você entende isso e age com estratégia, dividendos podem sim se tornar uma fonte de renda real no longo prazo. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas simulações mais te surpreendeu. Você já recebe algum tipo de dividendo hoje? E quanto falta para você chegar nos seus R$ 2.000 mensais? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o jogo com mais clareza, se inscreve no canal, porque aqui a gente não vende sonho, a gente constrói processo e o processo no longo prazo constrói a liberdade. E se você quer minha ajuda para iniciar os seus investimentos, vou deixar o link do meu treinamento aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas não se esqueça de curtir e se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.